Olá, tudo bem com você? Eu sou o Levi Boechat e você está no meu canal do YouTube. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2022 e nós estamos mergulhados em uma semana conturbada no noticiário. Nessa quarta-feira ainda repercutem algumas notas, notícias, opiniões e dados que surgiram a partir da invasão na Igreja Católica Nossa Senhora do Rosário, lá em Curitiba, no último sábado. Muitas opiniões interessantes já foram dadas sobre isso, mas eu acreditei que poderia dar alguma contribuição, uma vez que a liberdade religiosa é um dos temas que eu mais estudo e me preocupo em lidar, em me aprofundar e produzir conteúdo, inclusive, em textos acadêmicos que eu comecei a publicar no ano passado. No direito constitucional, a liberdade religiosa é vista como a primeira entre os seus pares. O que isso significa? Que cronologicamente ela foi a liberdade mãe, foi a liberdade que se colocou de modo a permitir a liberdade de pensamento, a liberdade de organização, dentre outras. Através da liberdade religiosa, o homem assumiu o domínio da sua vida, não só de um ponto de vista da transcendência, daquele ponto de vista do que toca os céus, mas também da sua organização social na Terra, aquela parte visível da religião. A liberdade religiosa também é a primeira no sentido de que toda vez que ela é atacada, nós vemos que outras liberdades também entram em risco. E é por isso que é muito importante tomar conta daquilo que já foi conquistado. Nada pode ser visto como direito adquirido, mas é necessário sempre uma observação muito leal, muito fiel, muito cuidadosa com aquilo que a gente tem. Se a liberdade religiosa é tão importante para o que a gente considera um Estado liberal, um Estado constitucional, para o respeito aos direitos humanos, é importante que cada ato que acontece contra ela, cada atentado contra ela, cada ato de violência contra ela, seja, sim, alvo da nossa reflexão. Porque a manutenção desses direitos tem a ver com o nosso cuidado deles. Eu aqui não quero fazer nenhuma teoria de conspiração sobre o que está por trás daquilo que aconteceu lá na Igreja Católica. O que eu quero apenas é mostrar um pouco do que passa pela cabeça de quem realiza um ato infame como aquele. Mais do que isso, um ato criminoso, como o que nós vimos através dos vídeos e das reportagens em geral aí produzidas. Esse ato, ele foi capitaneado pelo Renato Freitas, que é vereador da cidade de Curitiba pelo PT. E isso já é algo que a gente precisa prestar atenção no seguinte sentido. Nós estamos num momento onde as guerras entre religião e política no Brasil se acentuaram muito. Isso muito que por conta da chamada polarização política e ideológica. De um lado, os cristãos mais conservadores tendem a estar à direita e uma grande parte dessas pessoas acaba enxergando na esquerda tudo o que há de mal e relegando a esquerda a uma posição de sempre ser persecutória com as religiões. A resposta que a esquerda, pelo menos uma parte dela, tem dado é apenas confirmar a narrativa mostrada por essas pessoas à direita. Quando um vereador à esquerda invade uma missa católica e interrompe um culto, ele está dando uma mensagem sobre a falta de respeito que a sua ideologia tem para com a religião cristã. Isso, na minha opinião, é algo muito grave. Por quê? Porque favorece uma leitura ainda mais acirrada e um ânimo cada vez mais violento entre pessoas à direita e à esquerda e entre cristãos à direita e à esquerda. Isso favorece uma demonização maior de pessoas que tenham uma posição um pouco mais progressista e estejam em suas igrejas.
E eu digo isso porque acredito que pessoas que pensam, por exemplo, como o falecido bispo Robson Cavalcante, importante bispo anglicano aqui do Brasil, que tinha um pensamento mais à esquerda e são cristãs, devem ser respeitadas. O Robson Cavalcante gostava de dizer que ele era um conservador na teologia, mas que ele tinha realmente visões progressistas em relação a algumas pautas políticas. E esse deve ser um direito garantido. Esse espaço para a divergência ideológica na igreja deve ser algo aberto e franqueado. Por quê? Porque um crente que está à esquerda, a despeito de ser alguém com quem eu tenho profundas discordâncias, não é alguém que precisa ser demonizado. As pessoas não necessariamente estão defendendo todo um pacote, uma agenda, que essa sim é anticristã, mas muitas vezes elas estão enxergando ali pontos que são possíveis de se conciliar, ainda que com dificuldade. Nem todo cristão de esquerda deve ser visto como um inimigo da fé. Alguns de fato são. Entretanto, esses inimigos da fé também se encontram à direita. Eles defendem uma cultura de morte. Eles decidiram colocar um tipo de leitura sobre as liberdades que não se adequa e que não se comporta com o cristianismo. Decidiram também ir por um caminho de idolatria política que já era conhecido da esquerda, mas até então pouca gente havia visto isso na direita, e muitas vezes esses são exaltados como grandes defensores da religião cristã, enquanto na verdade são ideólogos e são gente que não deve ser muito aplaudida nem colocada em posição de confiança. Eu, inclusive, já produzi um vídeo aqui no canal sobre isso. Existe um livro publicado pela Fundação Perseu Abramo, que é o braço intelectual do Partido dos Trabalhadores, que revela muito sobre o tipo de posição que o PT tem frente ao que a gente considera um Estado laico. Esse livro é escrito pelo Daniel Sotomayor, que é o presidente da ATEA, a Associação de Ateus e Agnósticos aqui do Brasil. Esse livro revela um tipo de visão sobre a liberdade religiosa que é frequentemente chamado de laicismo, que na verdade é a laicidade negativa. O que é isso? O laicismo acredita sim na separação entre a igreja e o Estado, mas ele admite que a política, em N casos, possa intervir na realidade interna dessas igrejas. Nós temos países que funcionam hoje com esse tipo de visão. Por exemplo, o caso do Canadá e de grande parte da Europa. O laicismo ele tem origem muito próxima da Revolução Francesa, que foi aquele processo onde sai a monarquia, sai também o poder religioso temporal e entra um poder laico prometendo liberdade, fraternidade, mas entrega muita violência e instabilidade. No laicismo, ou laicidade em termos negativos, o que a gente encontra são muitas amarras à religião. Por exemplo, aqui no Uruguai, é muito difícil que você consiga realizar um evangelismo na rua. Por quê? A ideia da liberdade religiosa está mais circunscrita ao espaço das igrejas. E como o Estado é laico, não deve haver nas ruas, que são públicas, nenhum tipo de pregação religiosa. Aqui no Brasil, a gente vive numa outra realidade. A gente vive no que a gente chama de laicidade colaborativa, onde o Estado e a Igreja são instituições diferentes e separadas, mas que podem até contribuir entre si em algumas ocasiões. A igreja pode ser convidada a administrar um programa social e receber recursos para isso. Cristãos por aqui são quase sempre livres para pregar na rua, desde que respeitados todos os limites dados às pessoas que de alguma maneira usam o espaço público para a promoção das suas ideias. Na laicidade brasileira, a laicidade colaborativa, a visão que a gente tem é de que a religião ela deve ser comparada no debate público a qualquer outra ideologia. Então, um político cristão pode se utilizar de valores cristãos para defender as suas agendas. Por quê? Porque é impossível separar o eleitor do religioso. Sagrado e profano, de alguma maneira, se tocam.
e a vida toda nossa é assim. A gente vota de acordo com os nossos valores, portanto, há até um espaço legítimo para os valores religiosos na política, ainda que a igreja seja separada do Estado. Essa é a laicidade colaborativa, esse é o modelo que a Constituição de 1988 celebrou aqui no Brasil. Por exemplo, escolas religiosas que sejam filantrópicas podem receber verbas do governo para sua manutenção. Isso é o que acontece até em alguns países que tornaram-se um pouco mais laicistas, como a Holanda. Veja que não há tanta facilidade em conceituar o que é o Estado laico. Agora, o que a gente pode dizer é que, de fato, a leitura que a Perseu Abramo, que é uma fundação do próprio PT, tem, não representa aquilo que a Constituição brasileira defende. Isso já acende para a gente uma luzinha sobre o tipo de pensamento que uma pessoa que está no PT, que representa o PT, pode ter sobre as liberdades como a gente tem garantidas aqui no Brasil. Se essas visões que o PT tem e que foram expressadas através da Fundação Perseu Abramo com o livro do Daniel Sotomayor ganharem assim muito espaço, o que nós teremos no Brasil, ou que nós teríamos no Brasil, seria sim um risco às liberdades religiosas da forma como nós hoje as conhecemos. Por quê? Porque há um conflito entre a visão do partido e a visão da Constituição, bem como a visão da maior parte dos doutrinadores em direito constitucional. Essa visão mais laicista da relação entre o Estado e a Igreja acaba viabilizando atos como esse. Acaba fazendo com que a função do Estado para com a religião, fundamental no sentido de proteger o seu culto, proteger aqueles que cultuam, proteger os seus espaços, acabe sendo fragilizada. E viabiliza a possibilidade de que um ato religioso seja interrompido por uma manifestação. É impossível enxergar o que aconteceu aqui diminuindo a gravidade do que foi sofrido por esses católicos. A liberdade de religião não é só uma liberdade de consciência, é uma liberdade individual. Ela também é uma liberdade coletiva à medida de que os crentes reúnem-se. Quando esse tipo de manifestação impede e embaraça uma liberdade coletiva de culto, o indivíduo está sendo tolhido das suas crenças mais íntimas e mais importantes. A dignidade da pessoa humana está sendo cuspida num momento como esse. E não dá para tolerar e achar que isso seja razoável. Cada católico ali presente, negro, branco, rico ou pobre, foi ofendido na sua liberdade religiosa, na sua liberdade de crença. Esse foi um ato criminoso ocasionado, dentre outras coisas, por valores que não levam em consideração de forma séria aquilo que é a liberdade religiosa garantida aqui no Brasil. Para além dessa visão laicista, eu acho que é interessante a gente pensar que há, em muitas ideologias, um componente antirreligioso. E essa visão antirreligiosa, anticlerical, apareceu de uma forma muito forte no contexto da Revolução Francesa. E há um livro excelente sobre isso que eu queria recomendar para vocês. Trata-se do Fanatismo Ideológico, as origens dos cultos revolucionários, do Albert Mathies. O que esse livro é? Ele foi escrito no início do século XX e ele é uma obra que se propõe a mostrar como, no contexto da Revolução Francesa, houve uma visão cada vez mais negativa do cristianismo, que era a religião dominante, e de como esse cristianismo foi sendo substituído por uma religião estatal, por uma religião imanente, por uma religião política. Ele vai mostrar que muito da insistência para o Estado ter símbolos, ter muitos bustos, ter muitos feriados nacionais, é a ideia de realmente usar toda a estrutura que a Igreja Católica até então tinha, venerando santos, venerando as suas imagens, promovendo arte que relembrasse da fé.
Me parece bastante emblemático que no capítulo 3, o autor, lidando com esse espírito antirreligioso da Revolução Francesa, diz que uma fúria fanática contra tudo que lembrava as crenças, os símbolos, as instituições que eles queriam remover estava acontecendo naquela época. E é nesse momento que ele faz uma reflexão bastante interessante sobre dois grandes momentos da história da humanidade. A própria Revolução Francesa e um pouco antes dela, a Reforma Protestante. Olha só o que ele vai dizer lá na página 25. Reforma e Revolução não são uma social e a outra religiosa. São ambas sociais e religiosas no mesmo grau. E ele continua dizendo o seguinte: mas viria imediatamente a objeção de que os cultos protestantes ainda existem, enquanto os cultos revolucionários desapareceram. A isso respondo, desde já, que a religião revolucionária não está tão extinta como se imagina, que os cultos revolucionários poderiam muito bem renascer um dia, sob novas formas, e também que o fracasso religioso da Revolução não pode tirar dela o caráter religioso. Quase 100 anos depois da escrita dessas palavras, aqui do Albert, eu acredito que a gente pode dizer que muitas das manifestações que hoje estão acontecendo renascem esse espírito religioso, à medida de que o que nós temos hoje são religiões que estão se interpolando. A política virou um tipo de religião, e é por isso que ficou razoável uma manifestação no meio de uma missa. Por quê? Porque o sujeito acredita que ele está defendendo a religião verdadeira no meio da apostasia. Ele se levanta com a coragem de um profeta para fazer isso, ainda que o que ele tenha sejam apenas convicções temporais, políticas, não transcendentes, nem por isso menos fortes, convictas e capazes de mover o coração. Eu me lembro bem das minhas matérias de teoria do Estado, ciência política, com o professor Ciro Garcia, que é um grande marxista brasileiro. Um dos conceitos que ele expôs nessa disciplina é a ideia de superestrutura dentro do pensamento marxista. Eu acho que essa é uma outra questão também muito importante para a gente entender o que passa pela cabeça de alguém que invade uma igreja para fazer uma manifestação. Na teoria marxista, a superestrutura é tudo aquilo que dá suporte, que dá aval, que dá legitimidade para a realidade da luta de classes. E a religião, ela está dentro dessa superestrutura. Ela dá legitimidade para algo que deve ser coibido para que o comunismo de fato avance. Isso é claro, dentro do pensamento da teoria marxista, que é adotada por esse vereador, uma vez que ele faz parte de um partido que oficialmente crê dessa maneira. O que a gente pode ver, então, é que na cabeça desse vereador há a leitura de que a religião ela contribui para muitas das mazelas sociais que acontecem no nosso tempo. A religião, como grande parte do que a humanidade realiza, contém muitas ambivalências. Um exemplo disso é o racismo. A gente sabe que, de fato, durante muito tempo, a Igreja Católica deu suporte para ele. Mesmo o protestantismo, ainda que a gente queira fugir dessa realidade, foi um mecanismo que manteve pessoas, sim, intelectualmente presas a visões que escravizaram a outras. Entretanto, a gente acaba lendo o cristianismo esquecendo de algo muito importante, que foi também ele o responsável pelos combates mais efetivos à escravidão, enquanto, por sua vez, a ciência, durante muito mais tempo, manteve posições que defenderam a supremacia racial. Aqui mesmo no canal, eu já produzi um vídeo comentando sobre como cientistas de todas as áreas, inclusive no século XX, defendiam a inferioridade dos negros. O engraçado é que a gente não rejeita a ciência por conta dos erros que ela cometeu. Agora, com a religião, a gente costuma fazer isso. Por quê? Porque existe muito laicismo e muita antirreligião na cabeça de muitos pensadores, que nem se preocupam em ser congruentes com aquilo que acreditam. Além disso, é bastante curioso pensar que o Partido dos Trabalhadores ele
começa dentro de uma escola católica lá em São Paulo. Isso mostra o quanto, por vezes, as ideologias se utilizam, se aproveitam das estruturas, dos intelectuais, da capilaridade da religião, para logo depois negá-la quando já não é mais interessante. É muito triste que essa relação possa ser vista na história de tantas formas. Por vezes, muitos cristãos na história defenderam revoluções. Isso tudo para perceber, pouco tempo depois, que as suas igrejas foram expropriadas, tornadas propriedade de Estado e a sua liberdade foi contida, quando não exterminada. Esse é o caso, por exemplo, do Adventismo, que teve entre os aliados de Fidel um adventista e que, logo depois do sistema instaurado, expropriou as propriedades da igreja, fechou seminários, universidades, escolas e por aí vai. Por fim, eu quero encerrar esse vídeo dizendo um pouco do que a legislação fala sobre a proteção à liberdade do culto. Lá no Código Penal, artigo 208, a gente lê o seguinte: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena de 1 mês a 1 ano ou multa. A minha tristeza é que o que aconteceu está assim categorizado aqui. O problema é que a pena é muito aquém do que deveria ser. 1 mês a 1 ano de multa não dão cadeia, uma vez que isso é um procedimento G-Crim. Ou seja, no Brasil, nenhum crime com menos de 2 anos dá cadeia. Isso vai ser procedimento G-Crim e o máximo que ele vai ser condenado é a prestar serviço social e distribuir cesta básica. Isso é muito pouco para quem ofendeu publicamente e embaraçou, impediu o culto de dezenas de pessoas em uma igreja. O crime compensa nesse caso. Por fim, é interessante a gente lembrar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que no seu artigo 18 diz o seguinte: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto, pelos ritos. O que esse vereador do Partido dos Trabalhadores, junto a outros militantes de outros partidos políticos, acabou realizando foi um tipo de visão que violou os direitos humanos mais fundamentais e universais que nós temos. O que a gente pode fazer com isso é lamentar que esse tipo de posicionamento aconteça no Brasil. Ele é ilegal, ele é imoral e merece todo o rechaço e desprezo público possível. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil para você, tenha lhe informado, lhe mostrado a seriedade das questões que a gente está lidando. Por isso eu peço a você que você compartilhe esse conteúdo com os seus amigos, com os seus familiares, com os seus grupos, para que ele chegue a mais pessoas e outras também tenham condições e oportunidade de se informar um pouco melhor. Você também pode deixar o seu comentário aqui embaixo, ele é muito importante para mim. Para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, você também pode curtir. E se você quiser também seguir acompanhando os vídeos aqui do canal, se inscreva e clique no sininho para receber novas notificações. Esse vídeo está chegando ao final, mas aqui do lado há um outro vídeo onde eu também falo sobre a questão da liberdade religiosa e você pode assistir se assim desejar. Muito obrigado pela sua audiência e sua atenção até aqui. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau.